Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 anos para 16. O placar foi de 44 votos a favor e 18 contrários. Camila Xavier está ao vivo com a gente e conta o que isso significa e além dos próximos passos dessa PEC. Camila, muito boa tarde. Bom você de volta aqui no Agora Metrópolis. Boa tarde, Rafael. Um prazer estar de volta. Boa tarde também a todo mundo que nos acompanha. Então, começando pelos próximos passos, né? Agora, uma vez que esse texto foi aprovado lá na CCJ, ele deve ir para uma comissão especial, que aí sim essa comissão vai tratar sobre o tema específico dessa matéria, desse projeto, né? O conteúdo, já que na CCJ a questão principal é a admissibilidade desse texto, ou seja, se ele está de acordo ou não com a Constituição, com a legislação brasileira. Então, esse é o próximo passo. Eu conversei com o deputado federal Mendonça Filho, que deve ser o relator na comissão especial, e ele ainda não acertou o prazo com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. A expectativa é de que essa comissão seja criada aí nos próximos dias, nas próximas semanas, no máximo até depois do São João, já que vai ser uma discussão longa, né? Tanto lá na comissão especial, até porque, Rafael, depois da comissão especial sendo aprovado lá, esse texto vai para o plenário da Câmara dos Deputados, onde ele precisa ser aprovado por pelo menos 308 deputados dos 513 em dois turnos, né? Duas votações, por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição. Agora, em relação ao que muda, né? O que muda em relação a esse texto é basicamente a diminuição da maioridade penal. Ou seja, hoje as pessoas podem ser responsabilizadas por crimes de acordo com o Código Penal a partir de 18 anos. Com essa proposta, a ideia é que essa idade passe para 16 anos. Então, hoje, adolescentes de 16 anos são considerados inimputáveis penais, ou seja, eles não podem responder de acordo com o Código Penal por crimes, eventuais crimes que eles cometerem. Eles respondem de acordo com a legislação própria, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê um tratamento específico. Com esse projeto, a ideia é reduzir essa idade e aí fazer com que adolescentes a partir de 16 anos possam ser responsabilizados também de acordo com o Código Penal. O relator desse projeto, Rafael, o relator lá na CCJ, o Coronel Assis, acabou apensando outros dois textos a esse texto que foi o principal texto que estava sendo analisado hoje, né, a PEC número 32 de 2015. Ele apensou o texto número 9 de 2026, que prevê a responsabilização de adolescentes de 12 a 16 anos por crimes considerados graves. E o outro texto que também foi apensado, ou seja, foi juntado ali esse texto de forma que todos os três tramitem, né, de forma conjunta, sejam analisados ali conjuntamente, é o projeto número 8 de 2026, que prevê a responsabilização dos adolescentes em casos especiais, como crimes hediondos e de extrema crueldade. Esse foi, inclusive, o texto, a linha que é mais apoiada pelo relator, Rafael. Isso porque ele previu no seu relatório que a preferência dele é a regra como sendo da inimputabilidade penal, ou seja, adolescentes a partir de 16 anos não seriam responsabilizados de maneira geral pelos crimes, mas aí teriam exceções, e aí os adolescentes seriam responsabilizados, por exemplo, em casos de crimes hediondos, homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte. Então, crimes considerados hediondos, crimes mais graves. Essa é a preferência do relator, mas como a gente falou, Rafael, esse momento agora não foi para analisar o conteúdo em si da matéria, o que trata, né, essas regras. Isso vai ser analisado no passo seguinte, que é a comissão especial. E aí, outro ponto que é importante a gente lembrar é porque esse texto, o texto número 32 de 2015, ele previa não só a redução da maioridade penal, mas também a redução da maioridade civil, ou seja, de acordo com o texto, a ideia era que adolescentes a partir de 16 anos fossem obrigados a votar, e isso também reduziria a idade para cargos, para pessoas poderem se candidatar a cargos políticos, cargos públicos. Mas esse ponto especificamente foi retirado pelo relator, então o tema vai continuar sendo exclusivamente relacionado à maioridade penal, pelo menos de acordo com o que o relator decidiu até agora, de acordo com o que foi votado lá na CCJ, né, Rafael? Então a gente aguarda esses próximos passos. O
o avanço desse texto para a comissão especial. Lembrando que tudo isso, essa discussão, foi um acordo firmado lá atrás na votação da PEC da Segurança Pública, que foi a PEC relatada pelo deputado Mendonça Filho, e aí ele tinha inserido dentro dessa PEC a possibilidade de um plebiscito para se avaliar, né, se a população gostaria ou não da redução da maioridade penal. Mas o acordo firmado entre a Câmara dos Deputados e o governo foi para que isso fosse retirado, e aí Mendonça Filho seria o relator, por isso a expectativa de que agora o projeto passe para as mãos dele para ser analisado nesse momento em que vai ser analisar de fato o conteúdo, verificar o conteúdo, fazer alterações e aí acordos relacionados ao que trata mesmo esse texto. Rafael, eu volto com você. Obrigado, Camila Xavier. De novo, seja bem-vinda de volta aqui no Agora Metrópolis.